Boa noite a todas e todos. É com grande prazer que essa casa abre mais uma vez as portas para debater um assunto tão importante quanto a participação da mulher, tanto na justiça quanto na vida pública e demais assuntos referentes à mulher, nesses 16 dias de ativismo. É com muita honra que abrimos agora o debate, os desafios do direito à igualdade, à representatividade feminina na política e na justiça, organizada pela Comissão da Campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse momento, quebro o protocolo, já de início, querendo agradecer a 3 mulheres que chamo aqui nessa casa de as 3 superpoderosas, Karina, Bruna e Amanda, que se debruçaram nesse assunto, principalmente no evento de hoje, para que pudéssemos ter debatedoras do nível que temos essa noite. É extremamente importante. O público, infelizmente, não está lotado a casa, mas isso vai ser repercutido. Vamos fazer cópias desta palestra para que possamos oferecer tanto às universidades e a quem mais se interessar. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Doutora Karina Cufa, advogada, presidente executiva da Instituição Brasileira do Direito Público e membro do Mulheres do Brasil, presidente do IPAD, Instituto Paulista de Direito Eleitoral. E doutora Patrícia Tuma Martins Bertolin, professora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, líder do grupo de pesquisa Mulher, Sociedade e Direitos Humanos e líder do projeto Feminicídio, quando a desigualdade de gênero mata. Financiado pelo CNPq, autora do livro recém-lançado Mulheres Advogadas, Perfis Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro. Essas são as 2 debatedoras que já se encontram na casa, as 2 palestrantes. E informamos que, devido a um atendimento de urgência, a doutora Maria Gabriela Prado Mansur informou que comparecerá com um pouco de atraso. Também queremos agradecer a presença das debatedoras e debatedor, a senhora Amanda Abreu Silva, psicóloga, representante do coletivo Voto Mulher de Limeira. A querida Elisa Gabriel da Costa, representante do Conselho Estadual da Condição Feminina. Dr. Luiz Barrichello Neto, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo e titular da 2ª Vara Criminal de Limeira, e a quem presto minhas homenagens, como sempre, como um grande colaborador nessa luta. Muito obrigada, doutor Barrichello. Também queremos anunciar a importância, a presença importante da nossa primeira-dama, Roberta Botion, presidente também do Fundo Social de Solidariedade, doutor Júlio, nosso vice-prefeito, sempre vereador e nosso vice-prefeito, Maria Auxélia Damasceno, do CEPROSOM, presidente do CEPROSOM, extremamente importante e que cuida da rede de atendimento à mulher vítima de violência, Elza Tanque. Francisco Alves da Silva, secretário municipal da Segurança Pública, outro grande colaborador nessa luta. Wilson Nunes Cerqueira, também sempre vereador, é um prazer recebê-lo, vereador Wilson, e com saudades do senhor nessa casa. E a Simone Bettini, vereadora de Hortolândia, e que está com o projeto Botão do Pânico, lá em Hortolândia, também numa luta grande pela mulher naquela cidade. Lembramos a todos que a dinâmica adequada haverá um tempo de 20 minutos, cerca de 20 minutos, podendo estender um pouquinho mais, para cada palestrante, sendo posteriormente serão respondidas perguntas realizadas pelo público presente.
Logo após as apresentações, haverá um bloco de discussão com os debatedores e debatedoras e terão 5 minutos cada uma para manifestação e questionamento. Posteriormente, será passada a palavra às palestrantes, fazendo seus apontamentos sobre a pauta levantada. Para o público que desejar fazer algum questionamento, será dado espaço ao final de cada apresentação. Então, vamos declarar como aberto o debate, mas como vai ter a apresentação, vamos pedir para que todos se deixem o plenário para que possamos acompanhar as palestras. E agora é com as senhoras. Entrego o bastão, sei que darão conta. Vereadora Érica, você me dá uma questão de ordem por um minuto? Pois não, é um prazer. Eu quero cumprimentá-la e, na sua pessoa, quero cumprimentar todas as vereadoras que compõem esta Casa de Leis. Quero cumprimentar a primeira-dama Roberta, as outras moças que fazem parte aqui desse plenário, o doutor Barrichello. Quero cumprimentar também o vereador Cleiton, o Francisco Alves, secretário de Segurança, e a Maria Alcélia, e o meu amigo Wilson Nunes Cerqueira e demais públicos aqui presentes. Érica, como até dá para ver, eu estou no meio da cirurgia, quer dizer, no meio não, no intervalo entre uma e outra cirurgia. Hoje é meu dia cirúrgico, terça-feira, eu estou com uma complicação lá, eu preciso voltar para o hospital. Eu quero só declarar aqui, primeiramente, parabenizá-la pela iniciativa sempre na defesa da mulher. Quero dizer do meu apoio incondicional às causas da mulher, mesmo porque sou parte interessada. Tenho a minha esposa e tenho a minha filha. Então, sou parte interessada em tudo aquilo que diz respeito contra a violência da mulher. E quero aqui, mais uma vez, afirmar o meu apoio incondicional às causas da mulher, em especial a essa comissão que tem feito um trabalho maravilhoso. Então, quero pedir desculpas e eu preciso, de fato, me retirar. Muito obrigado pela compreensão, pelo carinho, muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Júlio, pelas palavras, e já convido o senhor a assinar o He for She, que é o Ele por Elas, defendendo a causa da mulher. Quero, por favor, agradecer ao vereador Cleiton. Me desculpe, vereador Cleiton, de não ter anunciado a presença do senhor, um grande vereador nessa casa. Agradeço muito o apoio à causa. Muito obrigada. Vamos agora passar o bastão a quem de direito. Boa tarde a todas e a todos, né? Quase noite já. Primeiramente, queria agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui na cidade de vocês, nesse espaço tão importante que é a Câmara dos Vereadores. É um espaço que tem que ter muitos debates, muitas discussões. Essa questão da mulher é, sem dúvida nenhuma, importante, porque a violência, ela existe, principalmente porque o histórico de legislações de poder sempre foi feito sem a mulher, sem ouvir a mulher. E nos últimos anos a gente viu um movimento um pouco diferente. As mulheres se mobilizando e pedindo: não fale de nós sem nós. Deixe que nós ocupamos os nossos espaços. E como eu estava conversando agora há pouco, lá atrás, e a professora Patrícia até me corrigiu quando eu disse, né, que não queremos, só queremos 50% dos espaços. E ela falou, não, 52%. Porque nós somos 52% de mulheres eleitoras nesse país. Então, nada mais justo que a gente tenha esse espaço e não metade, um pouquinho mais da metade, porque é nosso de direito. Tem que ser proporcional, pelo menos. Eu vim aqui para falar um pouco de violência da mulher no âmbito da política, né? O que acontece com a mulher durante a campanha e como a lei também acaba sendo conivente com isso. E eu digo conivente porque, infelizmente, né, é por isso que eu faço essa ressalva da importância da Câmara dos Vereadores, das Assembleias Legislativas, da Câmara de Deputados, do Senado, porque é o local de onde saem as leis. E se a gente não tiver leis que respeitem a mulher, que enxerguem o espaço que tem que ser atingido pela mulher,
a gente acaba tendo um retrocesso gigante. Se a gente permitir que leis sejam criadas, trazendo um retrocesso, impedindo conquistas que foram feitas pelas mulheres há tanto tempo, a gente não vai ter um país minimamente sustentável para uma mulher. E aí essa violência que acontece, que vai ser discorrido melhor pela professora Patrícia, pela professora Gabriela, de que no ambiente de trabalho o homem se sente superior, de que um homem se sente no direito de abusar de uma mulher num ônibus, que o marido se sente no direito de bater numa mulher. Então, se a gente não trabalhar a legislação, não trabalhar a participação da mulher na política, vai ter um retrocesso, sim. Então, a gente tem que respeitar muito as conquistas que foram feitas até hoje pelas mulheres, e a gente tem que avançar e não regredir. E eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Infelizmente, a última reforma eleitoral, que foi feita de forma assodada, com várias negociações não republicanas, não olhou para a mulher. E além de não terem aprovado a cota de cadeiras e permanecido a cota de candidaturas, que é totalmente favorável ao ambiente de usar candidaturas laranjas femininas, eles acabaram com as nossas cotas no espaço de financiamento público e de televisão. E sem TV, sem visibilidade, sem poder a mulher mostrar que é candidata e sem dinheiro, não se ganha eleição. Então, a gente precisa prestar muita atenção no papel do legislativo, tanto quem legisla, quanto o munícipe tem que cobrar isso dos vereadores, para que sejam feitas leis que respeitem as mulheres. Porque o poder mais importante, com todo o respeito ao poder executivo, judiciário, mas o poder mais importante e que deveria, em todo lugar, ser feito com seriedade, é o poder legislativo. Porque é o poder legislativo que dita as regras. O executivo, ele executa essas regras. E o judiciário, ele tenta harmonizar a sociedade de acordo com essas regras. Então, o poder legislativo é o poder mais importante. E, infelizmente, nos últimos tempos, em todas as esferas, ele não está sendo encarado com muita seriedade. E parte de culpa disso é dos eleitores, é a nossa culpa. Por quê? Porque elegemos mal, porque tem eleitor que vende o voto por uma cesta básica, por uma necessidade imediata de construção de um muro, um leite, qualquer emergência imediata. E isso acaba trazendo transtornos que podem virar um retrocesso e acabar com a nossa sociedade. Então, é muito importante que os legisladores tenham consciência e, muito mais, os eleitores. E agora vamos à palestra. Esse foi mais um recado e um desabafo aqui, porque eu sempre faço isso, eu acho que é muito importante a gente ter responsabilidade em tudo na nossa vida. Aqui, eu trouxe uma frase que foi de um protocolo, de um evento que foi feito no México, que falava sobre violência política contra as mulheres. E fala, a violência contra as mulheres compreende todas aquelas ações e omissões, incluindo a tolerância, que, baseadas em elementos de gênero e ocorridas no âmbito do exercício dos direitos políticos e eleitorais, tenham por objetivo ou resultado menoscabar ou anular o reconhecimento, o gozo e o exercício dos direitos políticos ou das prerrogativas inerentes a um cargo público. Então, qualquer tipo de ação ou omissão, não é só aquele ato de impedir a mulher, mas é como o Cleiton estava falando, ver uma mesa composta só por dirigentes partidários, homens, 7 homens numa mesa, e ficar omisso a isso, é uma violência. E o Cleiton disse que no partido dele, ele chamou o presidente nacional e falou, não está certo,
precisa pôr mulheres nessa mesa. E aí fizeram uma composição de 4 homens e 3 mulheres. Então, queria te parabenizar pelo seu relato, porque, de fato, você aí foi contra uma violência em relação à mulher. É isso, Cleiton, não é só por ação, não é só respeitar. Violência também é com a omissão, é deixar o outro fazer e não ligar. Então, é isso que a gente espera de vocês, homens. O que a vereadora disse, né, do He for She, é isso. É eles por elas, é todos juntos, nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos e a gente precisa andar de mãos dadas, não é uma briga de mulheres contra homens, ninguém quer exterminar a raça masculina, até porque a gente precisa dos homens, mas a gente quer andar de mãos dadas, a gente quer ter respeito, quer andar na rua à noite sem medo de ser estuprada, de ser agredida, né? O homem, ele vai andar numa rua escura, porque está voltando do trabalho, 6, 7 horas da noite, até durante o dia, né? Qual a preocupação dele? No máximo, se ele está num lugar que não está movimentado, minha carteira, meu celular. A mulher, a preocupação dela é toda, é tanto de um assalto, quanto de um estupro, de uma violência, uma agressão, de qualquer tamanho. Então, a gente precisa construir um país que a mulher tenha a mesma preocupação que o homem, de um assalto. Aí tudo bem. Tudo bem não, né? Mas assim, é menos mal. Mas a gente sempre tem muito mais preocupações. Então, é muito importante que a gente ande de mãos dadas para evitar esse tipo de ocorrência. Aqui eu trouxe isso, olha, tem um decreto de 96, e ele nasceu por conta de uma convenção que foi feita, em Belém do Pará, em 94. E essa convenção, ela prevê uma coisa muito importante, ela fala que toda mulher tem um direito. E quando fala dos direitos políticos, fala direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu próprio país, e a participar nos assuntos políticos, inclusive na tomada de decisões. Isso aqui não é discutido só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas o Brasil utilizou dessa convenção que foi feita e transformou em decreto. Então, o nosso país tem a obrigação, sim, de ter ações afirmativas, da legislação respeitar. E quando a gente vai na legislação eleitoral, a gente vê que não tem o mínimo respeito e não tem o mínimo de igualdade de acesso às funções públicas. E quando vamos discutir cotas de cadeiras no ambiente político, vem muito deputado, senador, falando, não, isso é inconstitucional, porque cada eleitor é um voto, então não pode fazer uma reserva de 30% de cadeiras para as mulheres. Mas está aí. A única forma de igualar o homem e a mulher é através de cotas. Dê o nome que quiser. Não gosta do nome de cota? Tem mulher que fala assim, eu me sinto ofendida quando fala em cota. Tá, põe outro nome, mas sem cotas as mulheres não vão alcançar a igualdade. Essa conscientização que o Cleiton teve de falar, olha, tem 7 homens, precisam ter mais mulheres na mesa, isso não acontecia tempos atrás. Isso sim, é educação, né? Nós mulheres temos esse papel de educar os homens, de mostrar que isso não pode, que isso é um absurdo. Mas, sem dúvida nenhuma, se não tiver uma lei impondo as cotas, olha, precisa ter um mínimo de representação das mulheres. Se passasse... Quantas vereadoras temos aqui em Limeira? 5. Se passasse a cota de candidaturas, pelo menos toda eleição estaria garantida essas cadeiras para as mulheres. E isso acaba sendo avanço. 5 até que não é um número ruim, porque tem municípios que não têm nenhuma mulher, nenhuma. Então, isso é muito preocupante. A gente tem que ter um diálogo para as mulheres. Como vai legislar para o eleitorado feminino se são homens só que decidem? Então, a gente precisa ter esse diálogo, precisa ter essa discussão. Então, é muito importante que a gente possibilite o acesso. Aqui, eu queria até fazer, vereadora, você falou muito do He for She, eu queria apresentar um projeto
que a ministra Luciana Lócio encampou isso, junto com a ONU, né? Então, foi um convênio da ONU Mulheres com o TSE, o Instituto Patrícia Galvão e o DEMODE, que é um grupo de estudos da UNB. E chama Cidade 50-50. Lá, as pessoas podem se inscrever, aderir, apoiar o projeto. E as cidades que tenham secretários, e por que eu falo secretário? Porque servidoras concursadas geralmente tem bastante, mas assim, níveis de poder, se tiver secretárias mulheres, e aí dependendo da proporção, eles ganham um selo da ONU. E isso é muito interessante para a prefeitura, né? Ter essas premiações, todo feito um envolvimento. Então, eu gostaria, assim, como uma introdução, apresentar esse projeto da Cidade 50-50, e sempre que eu tenho oportunidade de falar dele, porque é muito importante para que os municípios, é uma forma de fomentar a inclusão da mulher nos poderes, né? Não só através do voto, mas também de cargos do alto escalão, que geralmente também são ocupados por homens. Então, é uma forma de aqui incentivar essa igualdade. Aqui eu trouxe um quadro um pouquinho triste, né? A questão da participação das mulheres da política, né? De 98 a 2014, ou seja, muito tempo, em relação às deputadas estaduais distritais, nada mudou. Em relação às vereadoras, de 2000 a 2016, nada mudou. Em relação aos prefeitos eleitos, né? Feminino em 2012 era 11%, e masculino 88%. Passando para 2016 também nada mudou, continua o mesmo cenário. Governadoras, olha que absurdo, 2006 teve um aumento, depois caiu de novo. Deputadas federais e senadoras, também não teve muitas mudanças. Até senadora teve aumento substancial de 98 para 2002, mas depois foi de forma gradativa. Hoje, quando a gente fala assim, temos 10% de representatividade, não, temos menos de 10%. Em relação a deputado federal, que é geralmente o cargo que a gente usa de parâmetro para representação, é menos de 10, é 9,94. Né? Então, realmente é muito pequeno. Eu não coloquei aqui, mas tem também um estudo levantado no número de candidatas com 0 voto, né, que pressupõe que candidata mulher que tem 0 voto, porque não tem nenhum próprio, é laranja. E isso, recentemente, um trabalho muito árduo da Justiça Eleitoral, e aí, de novo, falando da ministra Luciana Lócio, porque ela sempre foi muito guerreira nisso, ela articulou dentro do TSE a aprovação de uma tese de que, tendo candidatura laranja na chapa, cai toda a chapa. E a gente teve vários casos aqui no estado de São Paulo, de que o TRE já decidiu dessa forma. O caso que originou isso foi um caso na cidade de Freitas, no Piauí, na eleição de 2014, mas repercutiu positivamente agora, na última eleição de 2016. E o que se identificou? Que o número de candidatas, de fato, teve um aumento substancial, né? Porque antes a gente não tinha cota, e depois foi aumentando, chegamos a 30% de cota de candidatura. Mas o que a gente observa aqui, que aumentou o percentual da cota de candidatura, mas não aumentou em nada o de eleitas, mas aumentou substancialmente o número de candidatas com 0 votos. Ou seja, a legislação possibilitou, né, deu uma brecha que a jurisprudência veio a corrigir, e aí o papel importante do judiciário, né, porque o legislativo faz uma lei ruim, burlam-se a lei, e o judiciário traz uma interpretação para tentar consertar esse desvio, que entendeu que isso seria uma fraude, e agora espero que nas próximas eleições, porque é só com sanção que esses dirigentes partidários aprendem,
não lancem candidaturas laranjas, porque se lançarem, vai cair a chapa toda. E vai cair quem? Os homens eleitos. Então, não é legal usar candidatura laranja. Se não querem aprender no amor, que aprendam na dor. Então, eu super valorizo a posição do TSE em relação a isso. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do retrocesso que houve com a mini-reforma eleitoral. E aí, o que vai acontecer aqui, né, nas próximas eleições. Durante muito tempo, as mulheres brigaram, né, as nossas deputadas federais em especial, que são menos de 10%, e dentro desses 10% tem muitas mulheres que não são donas do mandato. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Tem mulheres que são eleitas porque o marido ficou inelegível, algumas acabam tendo uma atuação independente mesmo dentro dessa circunstância. Outras não, elas são candidatas efetivas, ganham mandato, vão lá, aparecem, mas quem manda, quem negocia, quem determina como vai ser o voto é o marido inelegível. Isso acontece em todas as instâncias. Então, desses menos de 10% de mulheres que temos na Câmara dos Deputados, nem todas defendem a bandeira da mulher. Tem as que se declaram antifeministas, e aí até, voltando aqui uma conversa com a Patrícia, que foi muito elucidativa, né? Quando alguém fala assim, principalmente uma mulher, eu não sou feminista. E aí ela falou que sempre faz a pergunta, você acha que mulher e homem têm direito devem ter os mesmos direitos? Essa é uma pergunta que encerra qualquer discussão. Então, um homem pode ser feminista, desde que ele considere que a mulher e o homem merecem os mesmos direitos e respeito. É isso. É isso ser feminista. Não é querer matar o homem, não é ser lésbica, sabe? Isso cansa até de ouvir, não é por aí. Ser feminista é simplesmente achar que homem e mulher têm os mesmos direitos. E se a mulher quer ser lésbica, não gosta de homem, é problema dela, mas não tem nada a ver com o feminismo. Essa é uma situação, uma opção dela. Como o homem também tem o direito de ter outras opções, mas não confundam as coisas. Não generalizem. Isso que é importante. Feminismo é isso, é entender que as pessoas, tanto homem quanto mulher, têm direito às mesmas coisas. Como a questão do negro. Negro, branco, têm os mesmos direitos, são seres humanos. O dia que esse mundo tratar pessoas como pessoas e não analisando a cor, o sexo, o credo, vai ser um mundo melhor. Mas, infelizmente, a gente não está ainda... A gente está caminhando, acho que as coisas estão melhorando, né? Mas ainda está muito, muito triste. E aí a questão da propaganda. As mulheres conquistaram com muita briga, porque para aprovar qualquer cotinha, qualquer migalha, é uma luta, é uma briga. Eu falo porque eu já entrei lá no plenário da Câmara dos Deputados, já vesti camisa de participação da mulher na política, já fui pedir voto para deputado, e olha, eles dão risada, e se bobear, falam assim, você é tão bonitinha, né? Que engraçadinha. Você tem que respirar fundo, aquela vontade de dar uma na cara e falar, não, vamos lá. Então, respeito, aquela coisa que a gente estava falando que era importante, lembra? E aí continua a luta, mas é bem por aí o que acontece. Então, as mulheres, elas conseguiram que na propaganda partidária gratuita, que fosse o mínimo, né, o mínimo de 10%, que o mínimo vira sempre teto, né? Mas o mínimo de 10% do programa das inserções fossem destinados a fomentar a participação da mulher da política. E aí o que aconteceu nesse meio tempo e o importante papel do judiciário? Primeiro, eles colocavam mulheres para falar assim, no lugar de elas falarem da importância da participação da mulher na política, elas iam fazer propaganda para falar do homem. Aí o judiciário veio e falou assim, não é isso que a lei quer dizer. A lei quer dizer que tem que falar sobre a participação da mulher da política. Independente se é uma mulher ou um homem que fala, mas tem que fomentar a participação da mulher na política. E aí começou a dar sanções em relação a isso. Né? Então, todo aquele
se os 10% não era atingindo, tinha uma sanção em cima desses 10%, que também foi reduzido na reforma de 2015. Sem as mulheres perceberem, eu fui falar com uma deputada super atuante e falei, você percebeu que isso aqui não reduziu a penalidade? Ela falou assim, nossa, nem vi, passou batido. Então, hoje, assim, as coisas não passam mais batido, porque a gente fez um grupo de estudos de mulheres na área eleitoral, são advogadas de todo o Brasil, que atuam de forma gratuita para assessorar as deputadas para falar, olha, tem pegadinha aqui, tem pegadinha ali. Então, a gente desenvolve um trabalho nisso, mas essa última reforma não foi pegadinha, foi jogo sujo. Mas na de 2015 teve essa pegadinha, já ouvi de deputada que falou, não percebi que isso passou. Mas, pois bem, e aí, recentemente, também uma outra briga da ministra Luciana Losso lá no TSE, que ela sempre foi extremamente aguerrida, ela conseguiu que essa penalidade fosse entendida como não aplicou os 10%, no outro exercício você tem a sanção integral dos 10% e não a diferença. Porque como que eles faziam? Ah, aplicou 9%, então a sanção é em cima de 1%. Não, a sanção é em cima de tudo, porque você não aplicou. Foi mais uma conquista. E aí, qual a decepção que a gente teve agora? Acabou a propaganda partidária. A partir do ano que vem, não mais existirá a propaganda partidária. Até aí, ok, porque vai ter a propaganda eleitoral. Mas a nossa cota, ela cai por terra. Deveria, sim, ter uma mudança em relação a isso, até porque o dinheiro que era gasto com propaganda partidária vai ser incluído no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas deveria preservar um mínimo, que é um pouquinho, para continuar essa atividade tão importante. Por quê? Para eleger mulheres, precisa do quê? Dinheiro, visibilidade e educação. Então, essas ações de promover, de explicar a importância da mulher, ela tem que continuar. Não adianta só fomentar de outras formas, se não tiver educação. Tem que incentivar a sociedade, explicar o porquê da importância, senão as coisas não fluem. Então, a gente perdeu mais uma conquista aqui, porque agora não temos mais o 10%, no que se refere às inserções de propaganda partidária. E aí, vamos falar de dinheiro, né? Tem o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, que fala que o fundo partidário, ele pode ser utilizado... Peraí. Aqui, ó. Ah, não, peraí. Aqui. Do fundo partidário, o mínimo, pelo menos 5% do fundo partidário tem que ser destinado à participação das mulheres, né? E aí que fala, se não for utilizado para fomentar a participação das mulheres, ele vai ser transferido para uma conta e ele pode ser utilizado nas campanhas femininas, né? E aí, cadê? Eu não sei onde que está, mas tem uma parte do artigo que fala o seguinte, que está sendo até discutido através do MADI, que é no mínimo 5, no máximo 15. E isso está sendo discutido porque isso passou na última reforma e não sei se foi uma má redação ou foi de sacanagem, que eles falaram assim, que tem que aplicar no mínimo 5 e no máximo até 15 nas campanhas femininas. Mas não se coloca teto numa ação afirmativa. E aí, o que aconteceu num caso prático? Na eleição passada, veio um dirigente partidário e falou assim, a gente quer mandar dinheiro para a campanha de uma prefeita de uma capital lá do Nordeste, que ela é boa, ela vai ser eleita, está bem nas pesquisas, mas eu já estourei meu limite de 15% com as mulheres. E não pôde mandar dinheiro para a campanha dessa mulher. Eu fui mais ousada, eu falei, manda, depois a gente discute, porque é inconstitucional. Tanto que a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação questionando isso. Mas ele ficou sem coragem, com medo de ter rejeição de contas e não aplicou mais de 15%. Então, já tem a problemática da lei. Mas aí o que acontece com o fundo partidário? O fundo partidário, não sei se vocês lembram,
quando proibiu a doação de pessoas jurídicas, ele foi triplicado. E hoje todos os partidos políticos estão com muito dinheiro em caixa do fundo partidário. E aí, veio uma consulta na semana passada ao TSE, perguntando se o fundo partidário poderá ser utilizado nas campanhas políticas. Por quê? Como foi criado um fundo especial de financiamento de campanha, que não tem nada a ver com isso, uma coisa é o fundo partidário, uma coisa é o fundo de campanhas. Aqui ele é abastecido com outros recursos, o fundo partidário é com o orçamento da União. A lei fala que o fundo partidário pode ser usado na campanha, mas o TSE, ele não quer permitir que use o fundo partidário nas campanhas e que se utilize só o fundo especial de financiamento de campanha, que é 1,7 bilhão de reais. Só que o que acontece? Duas problemáticas. Primeiro, que o partido político está com muito dinheiro. Se eles não jogarem esse dinheiro na campanha, o que eles deveriam fazer? Até porque eu entendo que o fundo partidário deveria ser para a manutenção dos partidos. Eles vão gastar. O ideal seria, vamos abrir um diretório municipal em Limeira, vamos, né, fortalecer os partidos, mas não, infelizmente não é isso que acontece. A gente vê prestações de contas rejeitadas, dirigente compra jatinho, que compra mansão. Meu medo é que esse recurso, que é grande, que está lá já na conta dos partidos, no lugar de ir para a campanha, vá para os dirigentes de diretórios nacionais, que são quem fica com dinheiro. Duvido que venha dinheiro aqui para Limeira. Eu não conheço um município do interior que receba recursos para campanhas. Não existe. O ideal seria o quê? Diminuir o orçamento do fundo partidário. O fundo partidário serve para manter os partidos políticos, mas não é manter com alto luxo, é manter minimamente, é pagar um aluguel de uma sede modesta, é pagar um contador, um advogado, uma telefonista, uma assessora, e só. Mas não, eles usam dinheiro para fazer festa de aniversário do presidente de partido. É um horror, é um show de horror. E isso eu não estou falando da esfera aqui de Limeira, viu, gente? Porque esse dinheiro não vem para Limeira, esse dinheiro fica lá em Brasília. Então, seria melhor que esse dinheiro fosse para a campanha do que ficasse na mão de meia dúzia. E essa é a preocupação. E a preocupação em relação às mulheres é que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha não prevê nenhum percentual para as campanhas das mulheres. 0. Vai ficar a critério do partido político decidir se vai ou não dinheiro para as campanhas femininas. E se eles forem decidir, eles vão mandar o dinheiro para quem? Para os homens. E aí vem uma consulta no TSE perguntando se o fundo partidário, apesar do artigo 44.3 ser claro que ele pode ser destinado a campanhas políticas, se ele vai poder ser utilizado ou não para as campanhas. Se o TSE disser que não vai poder ser utilizado para as campanhas, as mulheres perdem a cota de 5 a 15, e mais, esse dinheiro vai ser, espero que não, mas ele provavelmente vai ser muito mal utilizado. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu acho uma aberração, eu acho que é muito de recurso público para a campanha política. Qual que é a minha posição? Deveria voltar o financiamento de empresas, mas com total fiscalização. Informação de todos os doadores, porque quanto mais a gente proíbe, mais aumenta o caixa 2. Então, teria que ter transparência, informação. O partido deveria ser fiscalizado de uma forma mais efetiva e não aquela prestação de contas, né, que é feita por amostragem. Tinha que ser uma prestação de contas mais efetiva, com responsabilização, inclusive, na esfera penal, por desvio de recursos. E ter algumas regras. Por exemplo, uma empresa. Não é crível que uma empresa decida investir na campanha de presidente para 3, 5 candidatos. Ele tem que escolher um. Então, poderia ser, e acredito que o Supremo entenderia como constitucional, e até foi o voto vencido do ministro Theory, que ele dizia que pode-se ter o financiamento de empresas
desde que seja feita com uma boa fiscalização e que tenha-se critérios mínimos. Empresa que presta serviço para Limeira não pode investir na campanha de candidato. Se eu sou uma empresa, dou dinheiro para ela, ela ganha eleição, eu não posso ganhar licitação no município de Limeira, porque pressupõe-se que tem um acordo político. Então, se a gente permitir a doação de empresas com algum certo rigor, minimiza a corrupção, não vai acabar, mas minimiza. Outro fator, a Lava Jato. Por que que se conseguiu? Claro que teve fatos que não estavam na prestação de contas, mas muito fio foi puxado através das doações que foram feitas por dentro. Se a gente proibir doação de empresa, cada vez mais as empresas e os políticos vão criar mecanismos para fazer doações não republicanas e sem ninguém perceber. Então, assim, eu sou a favor do quê? Permita. E com fiscalização, com forte fiscalização, com transparência. Mas, enfim, não é assim. Doação de empresa está proibido e criar um fundo milionário de financiamento de campanhas. Enquanto o Brasil está precisando de recursos para a saúde, para a educação, para tantas outras pastas de suma importância, a gente vai ter que investir. Nosso dinheirinho vai lá para financiar campanha. E olha, como estou falando aqui numa cidade longe de Brasília, né, que não tem... Porque, assim, tirando as capitais... Não vem recurso público para as cidades do interior, não vem. O dinheiro fica em Brasília, fica na capital de São Paulo, Rio de Janeiro, e há uma outra que eles venham a escolher. Recursos financeiros públicos não vêm, e isso é fácil comprovar. Tem estudos feitos pelo TSE que os financiamentos não vêm, e nunca ouvi um vereador falar que recebeu algum recurso público, a não ser aqueles santinhos, né? E ainda quando não vem, né? Quando vem, pedem para alguém sair candidato a deputado estadual, que tem que tomar cuidado, é para ser cabo eleitoral do federal, né? Então, nunca é para ajudar a pessoa da cidade do interior, é sempre para ajudar quem está lá em Brasília. E isso é muito preocupante. Infelizmente, a lei é feita pelos interessados, né? A gente poderia ter um sistema que, tratando de reforma política, reforma tributária, também pudesse ter um outro sistema de, né, pelo menos de estudo, de avaliação, que não deixa só, né, o ente arrecadante, o candidato eleito, decidir quais são as regras. Como a gente vai ter nas próximas eleições uma cláusula de desempenho, vai ter um problema aí. Porque todos os partidos vão jogar todo esse dinheiro para eleger deputado federal. E eles vão, como não tem critério, não tem uma cota para as mulheres, eles vão destinar todo esse dinheiro para as campanhas masculinas dos eleitos, que são mais fáceis de se eleger. Eles já estão no poder, já tem imprensa toda hora noticiando os escândalos, as coisas ruins e boas deles. Então, eles vão só trabalhar com isso, e preocupa bastante. Propaganda institucional do TSE. O TSE, vocês já devem ter visto, vira e mexe, salta uma propaganda falando da participação da mulher da política, conscientizando o eleitor sobre o voto, né? Então, tem uma verba que é destinada ao TSE para trabalhar com isso. Antes da última reforma, tinha esse percentual destinado a incentivar a participação feminina. E agora foi incluído dos jovens e da comunidade negra na política. O que acontece aqui? Manteve-se o mesmo tempo, entendeu? Não foi aumentado. Então, se a gente vai incentivar a participação feminina dos jovens e dos negros, deveria ser triplicado, concordam? Mas não, só mudou aqui acrescentando. Então, daqui a pouco eles colocam outras minorias e mantém o mesmo tempo, que ainda é muito pouco. Então, mais uma deforma na legislação eleitoral. E aqui, por fim, deixa eu até ver, por fim mesmo. Por fim, eu trago uma consulta do TSE, que foi feita pela senadora Lídice da Mata,
ela não foi julgada ainda, mas é uma consulta muito importante para a questão das mulheres, porque ela questionou se os 30% das candidaturas não seriam só para as eleições, mas também nos diretórios. E isso é importante, porque hoje a gente tem pouquíssimas mulheres nos órgãos de direção, principalmente nacional. Nacional tem, salvo engano, 2 mulheres como presidente, a do PTB e a do PMB. Quem mais? Acho que só, né? Tem a Cristiane Brasil, não tem a Renata Abreu, a Suede Aidar. No PT também tem mulher. Então, mas são poucas, são 35 partidos, nós temos 4. E se a gente pegar todas a estrutura de direção partidária, são bem poucas mesmo. E quem que decide para onde que vai o dinheiro? É o partido. Quem que decide quem participa do tempo de TV, né, da rádio? É o partido. Então, se a gente tiver estabelecido essa cota também dentro dos diretórios partidários, é uma forma da gente alcançar minimamente essa equidade. Infelizmente, a cada reforma vem um retrocesso. Ontem a gente estava participando, Patrícia também estava, de um evento lá na Assembleia Legislativa, e estávamos ouvindo mulheres assim que participaram da Constituinte. Linda a luta delas, uma luta muito forte. Nós somos, né, filhas dessa luta, né, que são mulheres que, né, a Constituinte tinha 8 anos, né, não tinha nem ideia do que estava acontecendo no país. E é uma luta linda, e acho que em respeito a essas mulheres que hoje não têm a garra, a força que a gente tem que lutar por esse espaço e não deixar que esse retrocesso aconteça. A gente perdeu agora, em 2017, a cota de propaganda partidária, e se essa consulta do TSE passar no sentido de que não pode usar o fundo partidário para campanha de mulher, para campanha, a gente pede também aí a cota das mulheres, porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha simplesmente esqueceu da nossa existência. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Deixo aqui o recado, né? O slide aqui fica à disposição da Câmara. Eu quero mesmo que essas informações passem adiante. Em breve eu vou escrever um assunto sobre a reforma eleitoral em relação às mulheres, porque ficou muito decepcionante. Não foi só... A gente não perdeu só a luta de não ter 30% das cadeiras, né, mantendo os 30% das candidaturas. A gente, as 10%, né, que a gente exigia 10, 16 e de forma gradativa. Mas a gente não perdeu só isso, a gente perdeu muito mais, só que passou de forma despercebida. Agradeço muito e uma ótima noite para vocês. Muito obrigada, a doutora Karina, pela excelente palestra, que todas vamos pensar referente e ver o que podemos fazer de ação. Passo agora para a doutora Patrícia, que vai continuar. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui esta noite. Eu sou acadêmica, eu não tenho uma advocacia, ao contrário da minha antecessora. E essa pesquisa que eu pretendo apresentar para vocês hoje, qual era o meu objetivo com ela? Era eu perceber se aquilo que se diz, que as mulheres encontram um teto de vidro para ascender nos mais diferentes espaços. Por que um teto de vidro? Porque aquela barreira, aquele empecilho existe,
mas ele é invisível, ele aparentemente não está lá. Só que elas não conseguem, em sua maioria, transpor. Eu comecei a ler sobre o teto de vidro e eu fiquei com a curiosidade de saber se esse teto de vidro existe na advocacia. Na ocasião, eu era vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu estava contando aqui para as minhas colegas lá atrás que eu fui a primeira vice-diretora que, até hoje, uma faculdade de direito tradicional, é a maior não pública de São Paulo, a mais bem avaliada. Ela nunca tinha tido, em 63 anos de existência, em 60 anos, quando eu assumi a vice-direção, ela nunca tinha tido uma mulher vice-diretora, ela nunca teve uma diretora. E nós ainda somos pouco mais que 25% do corpo docente. Então, a minha curiosidade era, esse teto de vidro existe na advocacia? Por quê? Porque eu estou formando ali há 21 anos, lá, mas há 28 anos, com a minha carreira de magistério, eu estou formando mulheres para essa profissão. E a advocacia é uma profissão que se feminizou. Como assim? Na década de 30, na OAB São Paulo, foram inscritas 3 mulheres. Na década de 70, já eram 3.000 e não sei quantas. Aí houve um pulo, eu tenho esses números na minha pesquisa de pós-doutorado, a propósito. Ela se transformou num livro que eu trouxe para ser sorteado. Tem 2 exemplares aí, tá? É o Mulheres na Advocacia. Padrões masculinos de carreira ou teto de vidro. Então, era isso que eu queria saber. Existe esse teto de vidro na advocacia? Eu trouxe os números. Mas eu acho que esse material a gente disponibiliza e... Só para vocês perceberem isso aqui, ó. Aqui eu tenho as mulheres inscritas na OAB São Paulo durante a década de 2000 a 2009, tá? Aqui de 2010 a 2014, que foi quando eu fiz o projeto de pesquisa. Vocês podem ver o salto. Hoje as mulheres são mais de 50% dos inscritos na OAB São Paulo. Eu estou trabalhando com números de São Paulo, mas os números nacionais não desmentem isso, porque, na minha pesquisa, eu fiz entrevistas nos escritórios paulistas. Pode passar. Você quer que eu passe? A advocacia, hoje, ela pode ser exercida dessas 3 maneiras. Por aqueles escritórios pequenos e médios, que a gente conhece muito bem, que fazem todas as áreas do direito, que se a gente precisar de alguém para fazer um divórcio, para fazer um despejo, para qualquer coisa, a gente pode recorrer. Os escritórios boutique, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, de determinada área, né? Digamos, é um escritório, em penal isso é muito comum, é o escritório do Márcio Tomás Bastos. É o escritório, esse escritório gira em torno de um figurão, de um nome grande, e as sociedades de advogados. Essa forma, pode passar, de sociedades de advogados, tomou uma ênfase muito grande. São aqueles escritórios que atendem principalmente empresas em todas as áreas do direito, normalmente empresas estrangeiras. As empresas que vêm para cá, para o Brasil, e que querem ser atendidas da maneira como os escritórios as atendem lá no exterior. Então, esse modelo de sociedade de advogados, ele surgiu no Brasil por influência dos Estados Unidos e da Inglaterra, nos anos 40, 50. Parece que não, mas já é uma coisa antiga. Nos anos... a minha pesquisa se divide em 2 partes.
os escritórios e os advogados. Os escritórios, eu queria entender como funcionam as sociedades de advogados. Aí eu fui entender, fui mergulhar na questão trabalhista, na questão tributária, na carreira, precisava entender a carreira, como ela se estruturava. E eu descobri, fazendo as entrevistas, foi difícil entrar nesses escritórios, porque é um universo que vocês não têm noção, porque eu não tinha, estando lá em São Paulo, estando dentro de uma faculdade de Direito grande. São escritórios monstro que chegam a ter 2.500 advogados. Alguns chegam a ter uma sede em cada capital brasileira, em quase todas as capitais brasileiras, uma em Londres, uma em Nova York, uma em Lisboa. É uma coisa assim, enorme. E como é que eu escolhi esses escritórios para aplicar minha pesquisa? Eu fui nos rankings, né? Hoje existem rankings, alguns de vocês, eventualmente, conhecem. Eu fui nesse especificamente, que é o ranking estrangeiro. É o mais insuspeito dos rankings, é o Chambers. Tá? Eu não vou dizer que é o 100%, mas é o mais insuspeito. Eu fui lá, espera só um pouquinho, eu fui lá no Chambers e peguei os 20 maiores escritórios de São Paulo, que naquele ano eram os 20 maiores do Brasil e devem ser sempre os 20 maiores do Brasil, já que São Paulo é o maior centro de negócios do país, né? Então, os escritórios vão servir a esses negócios. É uma advocacia business. E desses 20, eu tentei entrar nos 20. Na verdade, tentei entrar em 14. Eu eliminei os que eram especializados em determinada área do direito e comecei a procurar os sócios. Eu olhava na internet quem são, o contato, comecei a procurar, pedindo entrevista, tentando apresentar minha pesquisa, mas eu não dizia a segunda parte, né? A parte que as mulheres não ascendem. Quem aqui abriu o escritório para eu aplicar a pesquisa, para eu ver se as mulheres ascendem ou não? Ninguém, né? Então, eu dizia assim, eu quero entender as transformações porque a advocacia passou nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E a instituição desse modelo de sociedade de advogados no Brasil. Aí eu comecei, depois de algum tempo, a abrir as portas. E eu consegui entrar desses 14, que eram full service, ou seja, que atendiam em todas as áreas do direito, eu consegui entrar em 10. E aí eu vou contar para vocês o que eu descobri, tá? Eu tive uma relação de amor e ódio com essa pesquisa. Às vezes as pessoas dizem, não é a pesquisa da sua vida, você vai ter tempo para fazer outras. Não, essa é a pesquisa da minha vida. Tá? Pode passar. As dimensões dos escritórios, para vocês terem uma ideia. Isso é a fala de um dos meus entrevistados. Ele é sócio-gestor do escritório, que na minha pesquisa eu chamo de escritório F. Hoje em dia, a gente está presente em 20 capitais do Brasil. A gente tem aproximadamente 2.500 pessoas trabalhando lá no escritório. São 71 sócios, 872 associados, estagiários. Isso, a grosso modo, 2.500 pessoas, 22 escritórios. Para você ter uma ideia, a gente hoje em dia cuida de 408 mil processos judiciais em andamento, 2.900 clientes ativos. Ocupamos mais de um alqueire paulista. Então, a gente ocupa 31 mil metros quadrados e tem uma biblioteca de 71 mil livros. Tá bom para vocês? Tá, né? Então, para eu causar algum impacto, pode passar. Eu trago a foto do primeiro deles. Eu não digo se eu entrei ou não,
mas eu trago a foto do primeiro full service, é o Pinheiro Neto, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele é esse predinho na Rua Hungria, na Marginal Pinheiros. Dentro do predinho tem, entre outras coisas, uma biblioteca monstruosa, um museu. O museu, uma das peças desse museu é uma armadura do século, sei lá, 13, em ótimo estado, que foi entregue pela rainha da Inglaterra ao Dr. Pinheiro Neto, quando ele foi sagrado cavaleiro. Tá? Ele era Sir. Tá? Então, pode passar. A entrada do Pinheiro Neto é isso aqui. Foto do site que eu tirei, tá? A outra não, a outra foi uma aluna minha, porque não basta ser orientanda, tem que participar, que foi fazer a foto na Marginal Pinheiros, porque eu fiz uma, ela disse que estava muito ruim, porque estava muito nublado naquele dia. As mulheres são perfeccionistas, fala a verdade. Pode passar. Bom, aí eu descobri, depois de entrar em 10 escritórios e fazer 32 entrevistas, e ter 27 horas e meia de gravações transcritas, que eu fiquei lendo, relendo, e ouvindo e reouvindo durante 6 meses, eu descobri que eu não podia pôr todos os escritórios no mesmo pacote. Eu tinha que fazer uma espécie de uma classificação. E aí eu comecei a considerar uma série de componentes, até eu conseguir chegar a isso. Eu pensei uma classificação, 3 gerações. Geração não tinha necessariamente a ver com o momento da criação do escritório, mas também, às vezes, ele já era criado como full service, ou seja, atendendo todas as áreas do direito, às vezes ele se transformava nisso no decorrer do tempo. Então, o que contou para mim foi esse momento, quando ele começou a ser full service. E aí eu consegui dividi-los em 3 gerações. Os escritórios de primeira geração foram aqueles dos anos 40 e 50. Eles vieram com a ideia de sociedade de advogados da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Um deles teve um sócio norte-americano, o outro teve um sócio que estudou na Inglaterra, que morou na Inglaterra um tempo, que trouxe o modelo. Então, mas eles chegaram no Brasil nos anos 40 e 50 e adaptaram o modelo de sociedade de advogados ao Brasil da época, ou seja, ao Brasil da CLT. Então, os advogados eram todos empregados, tá? Até se tornarem sócios. A segunda geração já data dos anos 70 e 80, só para vocês terem uma ideia. Da primeira geração foram 2 que eu encontrei, nos meus 10. Da segunda, foram 4. Aqui, eu me perguntava, por que desses 5? Por que desses 5, 3 foram fundados no mesmo momento, no mesmo ano, começo dos anos 80. Aí eu pensei, nossa, a gente ainda estava no fim do regime militar, Brasil aberto para o capital estrangeiro, as transnacionais, principalmente norte-americanas, vindo, e eles querendo a garantia de que eles iam ser atendidos aqui do jeito que, com a mesma qualidade que eles eram atendidos lá. Então, aqui começou a haver uma mudança. Aqui surgiu a figura do advogado associado. Né? O que é o advogado associado? O que a gente aprende que é o empregado na faculdade de Direito? Empregado é pessoa física que presta serviços habituais ao empregador, com subordinação, com remuneração, com pessoalidade. E, muitas vezes, a gente diz assim, o associado é tudo isso. Por que ele não é empregado? Muitas vezes a associação, o contrato de associação é uma fraude, mas existe uma conivência generalizada com isso, e essa não é a questão que a gente está discutindo hoje aqui. Pode passar, por favor.
A terceira geração são os escritórios do Salve-se Quem Puder. Eu que chamei desse jeito. Como assim? Foram os escritórios fundados no meio dos anos 90, uma década neoliberal, uma década de retração do Estado, de flexibilização. A gente está voltando agora para os anos 90, né? E voltou sem conseguir conter esse processo de maneira nenhuma. Nesses escritórios, gente, as mulheres ascendem. As mulheres ascendem em proporções iguais ou maiores que os homens. Por quê? Porque quando precariza, as mulheres entram e se mantêm. Eu fiquei tão revoltada quando eu descobri isso, que eu dizia para a minha supervisora do pós-doc, que era uma pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, muito generosa, por sinal. Eu dizia para ela assim, eu não quero mais brincar, eu não quero mais olhar isso, porque é pior do que eu imaginava. Aí ela me dizia assim, o que você esperava? Você já estudou tanto o trabalho da mulher na sua vida, já escreveu tanto sobre... E você não sabe que quando precariza, é quando as mulheres entram e quando as mulheres encontram a oportunidade de crescer? Bom, e tinha uma exceção, o escritório D, que ele apareceu para mim o tempo todo como um escritório personalista e humanista, um escritório onde se podia ter filhos, era o que me diziam. E eu queria entender por quê. Aí eu fui perceber que eles estão nesse ranking porque eles são, em matéria de faturamento, um dos maiores, mas eles não têm a estrutura de sociedade de advogados mesmo. Eles ainda têm uma coisa mais pessoal, são muitos professores, os sócios. Ali eles valorizam fazer mestrado, doutorado. Então, não deu para classificar, ele é fora da curva. Tá? Então, eu classifiquei como exceção. Não tenho medo de errar em dizer que só é essa exceção, naqueles 20. Pode passar. E aí, eu fiz esse quadro, para vocês visualizarem. Os que estão em cinza lá em cima, 1, 2 aqui, são os de primeira geração. Olha ali. As mulheres sócias, num deles, 12,8%, não chega a 13%. Mas, como empregadas, 50%. Como empregadas no outro, 55%. Como sócias, 37%. Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para o falso sócio. Para o sócio de mentira, aquele sócio que tem uma participação no capital desse tamaninho, 0,000. Segunda geração, eu coloquei em verde. Vocês vão perceber, 61% de mulheres na base, no começo da carreira, 32% no final. 64% na base, olha como é feminizado no começo. 32 no final, 54, 25, 44,8, 21. Vocês percebem a diferença? É brutal, né? Agora, olha aqui, esses são os de terceira geração, que eu disse que são salve-se quem puder. As mulheres aqui, elas são 50 na base, mas elas são 50 também no topo. Aqui elas são 58% na base, 54,5% no topo. É muito diferente, né? Pode passar, por favor. Bom, pode passar. Aí eu explico quantas entrevistas eu fiz, como foi. Essa é a carreira, tá? A carreira, eles entram, os advogados, como estagiários, antes de se tornarem advogados, os profissionais, eles são contratados aqui. Esses escritórios têm a lógica do crescimento orgânico, ou seja, eles contratam como estagiário e querem
que a pessoa ascenda lá dentro. Para quê? Para que ela incorpore a cultura corporativa, não só para ela exercer a advocacia da maneira que o escritório quer, mas também para ela interiorizar a cultura da empresa. Aí, esse estagiário, quando o contrato de estágio vence e ele ainda não se formou, ele vira assistente jurídico, CLT. Aí, ele vira, quando ele já tem a OAB, ou melhor, quando ele se forma e não tem a OAB ainda, ele vira auxiliar jurídico. Aí, quando ele consegue a OAB, ele vira júnior, tá? Aí, aqui ele já é advogado associado em muitos desses escritórios. Os escritórios têm alguns steps de júnior, de pleno, de sênior, de sócio, tá? Até ele chegar em sócio. Aqui eu coloquei alguns, por quê? Porque um tem 3, outro tem 5, mas a carreira é mais rápida, então tem as suas variações. E o consultor é o advogado que era sócio, mas alcançou aquela idade máxima, que tem em torno de 65 anos. Ou seja, ele também tem uma vida útil, né? Com 65 anos, em alguns 63, ele é um sujeito importante para o escritório, porque ele chama cliente, ele tem um nomezão. Então, ele pode ser consultor, mas ele não é mais sócio. Ele vai se retirando a partir dos 60, normalmente. Bom, eu já pude perceber que a nossa vida útil como trabalhadores, ela é cada vez mais curta, né? E quando a gente começa a ficar bom, a gente fica velho, né? É quando a nossa cabeça está melhor. Pode passar. Bom, o teto de vidro é isso, o telhado de vidro, é essa barreira invisível que eu já expliquei. E foi isso que eu objetivei entender se existia nessas sociedades de advogados. Pode passar. A justificativa habitual que se encontra para o teto de vidro é a qualificação da mulher. Gente, hoje no Brasil não dá mais para falar nisso. As mulheres são a maioria nas universidades, as mulheres são a maioria nas pós-graduações. No curso de Direito, as mulheres são a maioria. Inscritas na OAB, elas são a maioria. Tá? Então, não dá mais para falar em capital humano. Tá? Tem gente que ainda diz hoje, mas não tem acúmulo ainda, essa massa crítica vai se formar. Isso é balela. Pode passar. E a questão da excepcionalidade, que apareceu muito para mim. Como assim? Eu fazendo a entrevista, eu dizia assim, mas doutor fulano, sócio fundador do escritório, eu gostaria de conversar com uma sócia, para saber da trajetória da vida dela. Aí ele me dizia assim, conversa com a fulana, ela é excepcional. Todo mundo usa isso. E eu fui ver isso relatado na literatura estrangeira lá atrás. Como assim? Para que serve esse discurso da excepcionalidade? Toda vez que a fulana é destacada como excepcional, eu, que sou uma mulher comum, que não me sinto em nada excepcional, eu vou desistir de tentar. Eu vou pensar, nossa, então não dá para mim, né? Imagina, euzinha, nunca vou chegar lá. Tá? Então, esse é um dos mecanismos violentos que se utilizam para excluir as mulheres dos espaços de poder. E eu descobri que não é só nos escritórios de advocacia que se faz isso. E outra coisa, sabe, só um pouquinho. Muitas mulheres, eu não sei se vocês se lembram do meu título, Mulheres na Advocacia, Padrões Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro. Quando eu pensei nesse título, eu tinha lido muita literatura estrangeira e nada nacional, porque não existe quase nada. Tá?
E aí eu pensei, de uma certa forma, até estereotipando mesmo. Eu pensei naquela mulher, como algumas professoras que eu tive na USP, eu vou dar palestra, eu sempre ponho vestido. É proposital. Eu tinha umas professoras na USP, quando eu cheguei para o mestrado, depois para o doutorado, que não tinha nenhuma diferença entre mulher e um homem. Não era que ela fosse uma lésbica, não era isso. Mas ela era dura. Ela fazia questão de... Uma delas faleceu até agora há pouco tempo, e ela disse, numa mesa importante, eu ganhei um prêmio nessa noite, um monte de mulheres, por trabalho desenvolvido com as mulheres no direito. Era a mesa daquela ASAS, daquela associação de estagiárias, advogadas. Ela disse assim: eu nunca sofri discriminação, porque se eu sofresse, eu metia a mão na cara do sujeito. Tá? Não é isso, gente. A nossa realidade não é essa. Qual de vocês, mulheres, nunca sofreu discriminação? Atire a primeira pedra, né? Então, eu estereotipei, eu pensei nesse tipo duro, e durante a minha pesquisa eu descobri que o padrão masculino de carreira não era isso. O padrão masculino de carreira era minimizar as repercussões da vida pessoal sobre a vida profissional. Por quê? Porque essa profissão surgiu no começo do século passado no Brasil para ser exercida pelos filhos homens das famílias abastadas. A questão de acesso às faculdades de direito de pessoas de grupos menos favorecidos é muito recente no Brasil. É muito recente. Até então, era um nicho para formar aqueles que iam ocupar os espaços nos poderes do Estado brasileiros. Eu, diferentemente da professora Karina, acho que o poder legislativo não é mais importante que os outros. Eu acho que ele é tão importante quanto. Eu faço só essa observação, porque a gente está perdido quando um se hipertrofia, né? A gente tem visto sempre algum deles se hipertrofiar, a gente está perdido. Bom, o fato é que, qual é a grande questão para as mulheres? Eu já estou me encaminhando para o X da questão, mas realmente... eu acho que 8 minutinhos eu acabo. Elas não passam pelo mesmo crivo que os homens para a ascensão. Os processos de seleção, que aparentemente são neutros, não são. Por quê? Quem aqui vota para quem vai se tornar sócio? São os homens, são os sócios. Tá? E a teoria da identidade social diz o seguinte: a gente procura se cercar na vida em sociedade dos parecidos com a gente. Tem uma fala bárbara de uma entrevistada, mas eu tirei porque ia ficar muito comprido, que ela diz assim: entre um homem que ele sabe que é bom e uma mulher que ele sabe que é boa, ele vai ficar com aquele cara que joga futebol com ele, que vai tomar cerveja, que tem as afinidades. Pode passar. Qual é o grande ponto de inflexão para a ascensão das mulheres? É a maternidade, nenhuma novidade. Olha essa fala do entrevistado. É irrelevante se usa calça ou usa saia, desde que seja bom. O que eu vi algumas vezes são advogadas excepcionais, que se casaram e tiveram filho. Aí começou a complicar, principalmente na área de mercado de capitais. Porque quando você vai fazer um closing de uma transação, e você está no Viva Voz, com um telefone aqui, outro em Nova York, outro em Londres, não é porque é meia-noite que você vai desligar o telefone. Quando você tem um negócio qualquer,
Seja homem, seja mulher, você tem que ter a capacidade de passar em casa, fazer uma malinha, avisar o marido ou a mulher, vou para Nova York. Volto daqui a 3 dias. Pode passar. Havia uma advogada com mestrado em Chicago, uma máquina excepcional. Houve um closing no Rio que enguiçou. Ele não conseguia sair, não conseguia fechar a transação. Ela tinha que voltar, mas não podia, porque o fechamento da operação não tinha ocorrido ainda. Os advogados estavam discutindo coisas sobre as quais os clientes não concordavam. Era aniversário do filhinho dela e ela não voltou. No dia seguinte, ela voltou, foi falar com o menininho, que estava lá brincando. Ele deu as costas e foi embora. A mãe perguntou, o que houve? E ele disse, você não veio no meu aniversário. Eu não tenho mais mãe. Aí ela pediu demissão. Isso eu vi acontecer. Isso é cultural, é inviável para uma mãe ficar sem saber a que horas volta para casa, porque está trabalhando. Gente, eu ouvi isso aos montes. Eu ouvi isso desse senhor um dia. No dia seguinte, eu pensei assim, nossa, ele tem 75 anos. Ok. No dia seguinte, eu fui entrevistar aquele que falou da dimensão do escritório, de 39. Ele me disse assim, se os dois saírem para caçar, o ninho fica desprotegido. Tá bom para você? Bom, o que eu vi? Eu vi uma alta evasão de mulheres, principalmente no pleno, nível pleno. O que está acontecendo no nível pleno, às vezes no sênior? Está acontecendo que o relógio biológico está assim, se ela não tiver filho agora, ela não vai mais ter. Ou ela acabou de ter e não está conseguindo conciliar. Tá? Então, elas saem, vão para um escritório menor, formam o próprio escritório, muitas vezes, ou então para um departamento jurídico de empresa. Por quê? Porque tem horário. As demandas familiares continuam recaindo preponderantemente sobre as mulheres, independentemente delas serem hoje tão provedoras quanto os homens. Cada vez mais, advogadas retardam a maternidade. Algumas preferem os escritórios mais flexíveis, aqueles de terceira geração que eu mencionei, tá? Menor exigência de horário, possibilidade de home office, menos direitos, maior preocupação com produtividade, maior cobrança de metas e adoecimentos, altíssimos números de afastamentos. Bom, os programas de retenção de mulheres que eu encontrei, eu posso dizer para vocês que eu me sinto hoje orgulhosa, porque foi depois da minha pesquisa, porque eu fui lá orientar um escritório, eles formaram um programa de mulheres para valer. Mas eu encontrei alguns programas de mulheres que eram assim. Nós fizemos a Semana da Mulher, foi a semana passada, palestra, um café da manhã lindo. Aí palestra, sobre o que foi a palestra? Câncer de colo de útero. Ok, é importante o câncer de colo de útero, mas não é isso que vai garantir a igualdade no escritório, né? Então, eles mantêm isso, principalmente para atender uma exigência do cliente estrangeiro preocupado com compliance. É isso. Pode ir, em linhas gerais, eu não estou dizendo que todos são assim, eu já estou me encaminhando para finalizar. Isso é uma fala de uma sócia de um escritório, que eu entrevistei o sócio fundador, e ele me disse assim, o escritório não tem nada a ver com as soluções privadas. Aí eu fui entrevistar essa advogada, umas 2 semanas depois, aí eu disse assim, outro dia um sócio me disse isso, o escritório não tem nada a ver com as soluções privadas, mas não disse que era sócio de lá, né? O que você acha disso? Aí ela me disse, eu não concordo. Eu acho que é problema do escritório, porque se eu, por esta razão, perder uma profissional excepcional, que eu formei, em que eu investi tempo, em que eu vejo o perfil para a sociedade, desculpa, é problema da sociedade, sim.
é problema da sociedade, sim. É recurso que eu estou jogando no lixo, é dinheiro e tempo que eu estou jogando no lixo que eu não sei se eu vou repor. Sei lá se eu vou achar no mercado alguém igual, em quanto tempo eu vou. Claro que é problema da sociedade. Não é caridade, é business. Quem achar que não é problema da sociedade, na minha visão, está tapando o sol com a peneira, está rasgando dinheiro. Bom, conclusões. Eu confirmei a hipótese do teto de vidro na maioria dos escritórios, exceto 2, ou seja, em 8 de 10. Esses 2 são os escritórios em que o nível de virtualidade na realização do trabalho é maior, a carreira é mais curta, a maior informalidade nas relações do dia a dia, seus profissionais são jovens e tidos como mais agressivos, são inclusive mal vistos no mercado, a maior intensificação do ritmo de trabalho, maior flexibilidade nos horários. Essas são condições que favorecem a permanência e a ascensão de mulheres nos escritórios de advocacia e no mundo de trabalho em geral. Tá? Pode passar. A maternidade não é vista com bons olhos, embora muitos gestores tenham insistido no contrário. Nas entrevistas, escaparam falas como: uma hora ela vai ter filhos, ou se os 2 saírem para caçar, o ninho fica desprotegido, evidenciando que não há perspectiva de uma carreira plena às mulheres com responsabilidades familiares, a não ser que eliminem o impacto da maternidade sobre a sua dedicação total ao escritório, ou seja, uma profissão pensada para os homens, que se feminizou, mas que não se abriu para as mulheres. Ela continua exigindo a mesma coisa do profissional. Os escritórios pesquisados realizam vultoso e permanente investimento em tecnologia. Isso possibilitou o controle dos advogados, né? Mas não se reverteu na possibilidade de home office na maioria deles. Na maioria deles, a literatura estrangeira relata a mesma coisa lá fora. Home office, mesmo que a possibilidade exista formalmente, é igual a esquece subir na carreira, esquece ascender. Você vai ficar encostado aí nessa função enquanto Deus quiser. Quanto a estarem permanentemente à disposição, nenhum problema. Para nenhum deles. Todos encararam isso com a maior naturalidade. Gente, permanentemente não é até as 11 da noite. O cliente chinês liga às 3 horas da manhã, que lá são 3 da tarde. Tá? E ele tem que atender. Pode passar. Jornada de trabalho, esquece. Isso não existe em nenhum lugar. Se trabalha o quanto for necessário. E não estávamos falando em reforma trabalhista ainda, tá? A coisa piorou. Para as mulheres, isso é muito complicado, tá? Porque as mulheres têm uma segunda jornada, isso quando elas não estudam, que elas têm uma terceira, elas têm uma segunda jornada quando elas chegam em casa. A ideia seria assumirmos todos uma divisão equânime do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico. Esses dias eu recebi de um dos grupos do WhatsApp um folderzinho, um cartaz, achei muito bom. Uma cara de uma moça muito jovem e está assim: antes de você discutir detalhes do casamento, como vai ser a recepção, outra coisa qualquer, não me lembro o que era exatamente, discuta a divisão do trabalho doméstico. Tá? Pode passar. As mulheres que trabalham fora têm sido julgadas de forma rígida e de uma maneira que fraciona os seus múltiplos papéis, sendo a advogada considerada uma profissional descomprometida se ela sai para atender às necessidades dos filhos, e uma péssima mãe se ela abandona os filhos para trabalhar. Muitas mulheres interiorizaram isso e são rigorosas nas suas cobranças com as outras. Gente, isso precisa mudar, gente. Nós somos parceiras. Se nós não nos apoiarmos,
se nós já estamos ferradas, desculpa a expressão, nos apoiando, se nós não nos apoiarmos, nós mesmas vamos nos matar, né? As advogadas com responsabilidades familiares estão sujeitas a altíssimo nível de estresse, que tem sido responsável por muitos afastamentos por doença. Em parte, isso pode ser atribuído às estruturas organizacionais inflexíveis, que falham em acomodar as responsabilidades familiares dessas mulheres, e também a autocobrança. Isso apareceu assim, a palavra culpa apareceu em todas as minhas entrevistas com advogadas mães, todas. O meu último capítulo tem um item que é assim, a eterna culpa das mulheres, é o título. Para vocês terem uma ideia, mexeu tanto comigo isso, foi uma imersão. Eu trabalhei nele um feriado, que era uma emenda, assim, um fim de semana. Na segunda-feira, eu fui abrir um evento internacional, estava toda arrumada. Cedo de manhã, eu tive uma isquemia transitória, tamanha, sabe assim, tamanha revolução que aquilo fez dentro de mim. Foi muito forte a questão da culpa. A mulher uma me disse assim, porque as entrevistas são tantas, é tão rica, a gente não pode aproveitar muita coisa, mas uma me disse assim, para mim, o meu filho menor tem uns problemas, ele andou batendo nas crianças na escola. Para mim, isso foi fruto daquela época que o escritório me demandou horrivelmente. Eu cheguei a passar 20 dias sem pisar em casa. Quer dizer, isso já passou 1 milhão de anos, ela continua achando que a culpa é dela. Onde é que estava o pai mesmo? Né? As advogadas, na autocobrança. Muito rigorosas para consigo mesmas, sentindo permanentemente devedoras e culpadas. O que eu vi? As que acenderam foram as que pegaram essa culpa, trabalharam muito, né? E superaram isso. E, para finalizar, a fala que é a epígrafe do meu livro, eu adoro essa fala. Essa advogada me deixou esperando 1h30. Cansei de pegar chá de cadeira, vocês imaginam, né? Mas eu levava coisa para fazer e ficava lá trabalhando. Aí ela chegou, 1h30, era uma sala que nem sala de terapia, um sofá e 2 poltronas. Aí ela chegou, me cumprimentou, pediu desculpa, se sentou do meu lado no sofá. E botou a mão assim, disse, Patrícia, ela não sabia sobre o que era a entrevista. Eu amo o que eu faço, eu já estava gravando. Eu morro de dó quando eu escuto alguém da minha sala que abandonou a advocacia por motivos diversos. Eu tenho dó porque eu acho que é uma excelente profissão, mas ela machuca demais as mulheres. A gente está em um mundo dominado por homens no direito. Essa moça foi para um dos meus lançamentos, porque eu tenho convidado eles para todos, até para dar uma satisfação do resultado da pesquisa. E ela disse para mim assim, eu sou a epígrafe. Quando eu li, eu fiquei tão impactada. Uma outra foi, ela até promoveu um dos meus lançamentos no escritório dela. Mas ela foi, quando ela viu a fala, aquela do filho, para mim, até hoje, o meu filho menor, ela estava na primeira fila, eu vi a cara. Depois ela me mandou mensagem, ela dizia assim, eu precisei sair antes do fim. Eles estavam me chamando incessantemente, mas a essas alturas você já sabe como é. Né? As pressões que as mulheres sofrem de todos os lados. Então, gente, esse trabalho me humanizou absurdamente. Eu estou incomodando, os escritórios estão incomodados, começou uma movimentação em tentar fazer alguma coisa, em falar que está fazendo. Tem advogada que tem me contado nesses lançamentos, olha, depois que saiu o seu livro, meu livro está esgotado, meu livro saiu tem 6 meses, está saindo 2ª tiragem. Por quê? Porque eu estou incomodando. Eu não estou preocupada com isso. Eu não vou pedir emprego para nenhum desses caras, tá? Mas eu acho muito importante que alguém acenda essa lanterna, não para dizer para vocês, não façam direito, não vão advogar nesses grandes escritórios, mas vão sabendo o que vocês vão encontrar. E aí vocês vão se articular para se defender, né?
É isso, gente. Obrigada.